Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos pensar um pouquinho, meus irmãos, o antídoto contra a ansiedade. O texto é Filipenses capítulo 4, versículo 6. Na versão revista e corrigida, nós lemos assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Revista e atualizada, ao invés de inquietos, traz o termo ansiosos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E na Bíblia, na linguagem de hoje, não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Um dos mandamentos menos observados por nós, meus irmãos, pelos filhos de Deus, um dos mandamentos, não é o, mas um dos, eu creio que é esse aí, de não permitir que a ansiedade sobre coisa alguma encontre alojamento no nosso coração. Note que o texto não fala sobre ansiedade acerca de algumas coisas, não. Todas as coisas. Não devemos andar ansiosos por nada, por causa de nada. Ansiedade, eu acredito que todos nós sabemos o que é, do que se trata. Se você for a um dicionário comum ou a um dicionário bíblico, a definição é a mesma, Ansiedade é aquela angústia, aquela incerteza aflitiva, aquela perturbação de espírito causada por receio, por incertezas da vida. E nós temos que reconhecer, meus irmãos, que esse assunto é um assunto em que todos nós, se não todos nós, pelo menos a maioria de nós, encontramos dificuldades, especialmente quando situações difíceis se abatem sobre nós. Está tudo bem, tudo correndo às mil maravilhas e nós nos achamos as pessoas mais fortes do mundo, inabaláveis. Não vamos ficar ansiosos por nada. Mas aí vem a dificuldade e a ansiedade muitas vezes toma conta do nosso coração. Então é um assunto em que nós encontramos dificuldades. Agora note que essa exortação que nós encontramos aí no texto, para não andar ansiosos, o Espírito Santo a colocou para nós, a trouxe até nós, através do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o autor dessa carta aos Filipenses. E ele era alguém que, até pelo fato de haver vivido momentos de extrema dificuldades, e ele estava vivendo uma extrema dificuldade quando escreveu essa carta, e mantido a fé, pelo fato de haver vivido essas extremas dificuldades e mantido a fé, ele tinha autoridade, não só para falar, mas para gritar esta mensagem bem alto nos nossos ouvidos. Não estejais ansiosos, não estejais inquietos, não desfaleçam na fé, seja qual for a situação. Foi Paulo quem disse: rendam a Deus todas as vossas causas. Ele é Deus, Ele pode tudo. Você não pode, mas Ele pode. Nas palavras do Salmo 62, verso 11, o poder pertence a Deus. Então você não pode nada, mas Deus pode. Fazendo uso das palavras de Tozer, Hayden Wilson Tozer, um pastor que viveu lá no passado, Deus, o Senhor Onipotente, pode fazer qualquer coisa difícil com a mesma facilidade com que realiza as coisas mais simples, porque Ele tem em suas mãos todo o poder do universo. Todos os seus atos são feitos sem esforço. Ele não desgasta a sua energia, nem precisa recuperar forças
e nem buscar fora de si mesmo uma renovação de poder. Todo o poder está plenamente contido dentro do seu próprio ser infinito. Então nós não podemos, mas Deus pode. Qual é a situação difícil que nós estamos vivendo que causa ansiedade no nosso coração? Às vezes nós não podemos resolver, nós não sabemos como agir, mas Deus pode, Deus sabe e Deus pode. O Deus a quem nós servimos pode e será sábio da nossa parte, meus irmãos, ainda que tenhamos dificuldades, mas será sábio da nossa parte entregar a Ele, a esse Deus que tudo pode, todas as nossas causas. O Senhor Jesus, meus irmãos, também apregoou esta mesma mensagem. Veja o que ele disse, e o evangelista Mateus registrou lá no capítulo 6, a partir do verso 25. Eu vou ler para os irmãos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as aves? Observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, viu, meus irmãos? Não são as coisas que às vezes nós queremos, luxuosas, né, que não fazem parte das nossas necessidades básicas. Estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o antídoto para a ansiedade, diz Paulo e diz Jesus, é a fé. É com a fé que nós colocamos diante do Senhor e declaramos-lhe, é pela fé, né? E declaramos-lhe, travou a língua aqui, né? Mesmo que ele já saiba tudo aquilo que nos perturba. E deixamos isso ali, aos seus pés. Só podemos fazer isso pela fé. Tudo, tem que ser tudo, pois, como bem disse alguém, nada há grande demais para o poder do Senhor. E nem pequeno demais para escapar a atenção do seu amor paternal, do amor paternal que ele tem por nós. E nós devemos fazer isso com ações de graças, isto é, nos lembrando com gratidão em nossos corações das bênçãos e das vitórias passadas, sabedores de que a mesma esperança que nos enchia o peito lá no passado é boa também para o futuro. O antídoto para a ansiedade, meus irmãos, é deixar tudo nas mãos daquele que é o real dono de todas as coisas. É deixar tudo na mão de Deus, inclusive a mim mesmo, porque Ele é dono de mim mesmo. Ele é dono da minha família, dos meus filhos, tudo aquilo que tenho. Então, eu preciso aprender a deixar tudo nas mãos de Deus. Esse é o antídoto, né? Deixar tudo nas mãos de Deus e descansar no fato de saber que aquilo que vier a acontecer estará acontecendo com algo ou com alguém que não é meu, mas é de Deus. Meu filho não é meu, é de Deus. Minha esposa não é minha, é de Deus.
meus bens materiais não são meus, é de Deus. Eu mesmo não sou meu, pertenço a Deus. Então tudo aquilo que vier a acontecer estará acontecendo com algo ou alguém que não é meu, eu já entreguei para Deus. E portanto, só acontece sob permissão e controle de Deus. E se Deus está permitindo, é porque Ele sabe o que está fazendo e por que está fazendo, né? Obviamente que não se trata, meus irmãos, de não fazer nada. Então agora não vou fazer nada, vou sentar lá na minha casa, estou desempregado, não vou mais procurar emprego. Não se trata de não fazer nada. Estou doente, não vou no médico, não vou na farmácia comprar o remédio. Não é isso, não se trata de não fazer nada, mas de fazer o que nos é possível e descansar em Deus pela fé. Não estou dizendo que é fácil não, irmãos. Estou dizendo que é fácil não. Nem para mim, que estou falando, que estou pregando, né? Não é fácil, mas é isso que nós precisamos fazer. Pedro também, meus irmãos, disse, e ficou registrado lá na sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, porque Ele cuida de vocês. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A NVI tem uma tradução interessante desse texto, uma parte desse texto. Diz assim: sabemos que todas as coisas, na parte que diz, né, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, na NVI diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Deus está agindo em todas as situações. E os versos subsequentes desse texto de Romanos, né? Eu li aí Romanos 8, versos 28 e 29, os versos 31 a 32, dizem assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, meus irmãos, esforcemo-nos. Eu estou dizendo isso para os irmãos, mas eu estou dizendo isso para mim também. Esforcemo-nos por viver com fé e pela fé. Não deixemos que nada venha nos demover da nossa firmeza. Novamente, não posso dizer que é fácil, não. Mas é assim que um filho de Deus deve viver. Nos tempos de refrigério ou nos tempos de aflições, a fé em Deus é o elemento essencial. A fé em Deus é o antídoto contra a ansiedade. Que Deus os abençoe, meus irmãos, e que o Espírito de Deus aplique poderosamente essa palavra aos nossos corações, a começar pelo meu coração. Amém.